Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a professora Luciana Duó, professora de Geografia, e hoje a gente vai falar sobre a formação dos desertos. Esse é resultado de uma enquete que eu fiz no Instagram, tá? E algumas pessoas votaram e deram algumas opiniões sobre alguns temas, tá? Que gostariam de ser tratados, algumas curiosidades. Então esse é o nosso tema de curiosidade. Por que se formam desertos? O que seriam desertos, tá? Porque deserto, a primeira coisa que a gente tem em mente é areia, mas não é somente areia, tá? Deserto é um local seco com ausência de chuva, tá? Seria um local de difícil habitação. A gente chama de áreas inóspitas ou áreas anecúmenas. Como a gente está desmistificando já a questão dos desertos, a gente tem os desertos de areia, né? E também temos desertos glaciais, que são desertos gelados, tá? Então, para início de conversa, a gente vai dividir em 3 desertos de areia, ok? São os desertos costeiros, orográficos e continentais. Vamos falar então da formação dos desertos continentais. Os desertos continentais, eles se localizam mais próximos aos trópicos, tá? Em áreas mais temperadas. E a gente tem aí essa influência da continentalidade. A gente sabe que tem 2 fatores que influenciam muito, que é a maritimidade e continentalidade. Tá? Então a continentalidade, estar dentro do continente, está influenciando esse deserto. As chuvas vão estar concentradas mais no litoral, onde tem a presença de mais umidade. Então a gente tem aí como exemplo o deserto do Saara, sendo aí um dos maiores desertos do mundo, mas a gente também tem outros desertos também que podem ser classificados nessa divisão de deserto continental. O deserto orográfico, ele é formado por uma barreira montanhosa. Tá? A gente tem a Cordilheira do Himalaia, que eu retirei uma figura e colocando aqui ao lado para vocês verem. A Cordilheira do Himalaia, ela faz uma barreira natural contra a passagem de umidade, tá? E essa barreira, né, uma barreira de quase 9 km de altitude, tá? Em alguns locais, em alguns pontos, ela forma uma barreira natural contra a passagem de umidade. Chove numa vertente das montanhas, mas não chove na outra, o que forma alguns desertos aí. Então esse a gente está falando sobre a Cordilheira do Himalaia, mas a gente também tem as rochosas nos Estados Unidos, que formam Arizona, Texas, locais bem áridos. Nós temos também a Cordilheira Australiana, na Austrália. Ela forma uma barreira natural também, a passagem de umidade ali. A Austrália especificamente a gente vai estudar um caso mais detalhado, tá, sobre ela. Por ser uma ilha, né? Aí você fala assim, puxa, mas não chega umidade de lugar nenhum, uma barreira tá fazendo ali. Barreira natural, mas não vai chegar umidade de lugar nenhum? Chega sim, tá? Então, chega não. Mas a gente vai ver isso na explicação todinha da Austrália. Então a gente tem como exemplo de desertos orográficos os desertos de Utah, os desertos dos Estados Unidos, Arizona, Texas, os grandes desertos da Austrália, tá? E eu tenho também o nosso deserto aqui no Brasil, que é o sertão nordestino. Ele é resultado, né, da barreira do Planalto da Borborema, tá? Que é um planalto muito extenso, que fica ali no litoral do Nordeste, que impede a passagem de chuva para outra vertente do Planalto, fazendo assim com que aquele lado fique mais seco, tá? E aí a gente forma um clima semiárido em um local totalmente equatorial, né? Passando a linha do Equador ali pertinho, tantas chuvas, tanta umidade, floresta amazônica, mas é explicado então o sertão nordestino por conta da barreira montanhosa. O último deserto que a gente vai falar é o deserto costeiro, tá? O deserto costeiro, ele fica em frente ao mar, então esse daí pra mim é o que mais, assim, fico encantada, sabe? Nós temos o deserto da Namíbia, deserto da Austrália, deserto do Atacama, no Chile. E esses são desertos em frente ao mar. E aí você fala assim, professora, mas a senhora não falou que correntes que são influenciadas pela maritimidade, continentalidade, por isso que explica o continente? Sim, e agora a gente vai explicar por que não tem umidade no deserto costeiro. Então ele vai sofrer influência das correntes marítimas. As correntes marítimas, elas estão em funcionamento em todo o nosso globo terrestre. As setas azuis seriam correntes frias e as setas vermelhas seriam correntes quentes. Então, como a gente sabe que a corrente quente, ela vai aquecer mais ainda a água daquele oceano e ela vai evaporar mais água, vou ter a presença de bastante umidade naquela região ali para onde os ventos forem direcionados. Porém, o contrário também vai acontecer. Quando a corrente for fria, e vocês podem perceber
que existe um encaixe direitinho dos desertos costeiros com a corrente marítima fria, tá? O que vai influenciar em não ter evaporação, porque vai resfriar mais ainda a água do oceano, vai tornar ela mais gelada, uma temperatura mais fria, e com isso a gente não vai conseguir tanta evaporação. E aí forma os nossos desertos costeiros. O caso da Austrália, vou colocar aqui uma voltinha da Austrália, que é uma ilha, né? Uma ilha continental, a Austrália, né? Tão grande, e ela tem a presença de muitos desertos. Isso porque da borda leste da Austrália... Tá? Eu vou falar leste ou oeste porque aqui é vídeo, fica tudo complicado, tá? Então vamos falar lá. Da borda leste da Austrália, que vocês estão vendo aqui a imagem ao lado, eu tenho a Cordilheira Australiana, tá? Então essa Cordilheira Australiana ela vai formar uma barreira à passagem de umidade, já que naquela parte da ilha eu tenho uma corrente quente. Teria muita umidade, muitas chuvas, mas não vou ter muitas chuvas, porque vai ser aí só localizada numa vertente dessa montanha, dessa cordilheira. E vai formar até uma floresta ali bem densa e tudo mais, mas só daquele lado. Formou uma barreira, não entrou para o continente da Austrália. Vamos para o outro lado da Austrália, Oceano Índico. E eu tenho ali uma área costeira. Eu tenho então umidade vinda do oceano, só que não, né? Porque a umidade do oceano não está vindo, porque a gente tem uma corrente fria. E a corrente fria dificulta a evaporação. Não tem evaporação, não tem umidade, mesmo estando na beira do oceano, tá? Essas aí então foram as explicações sobre os nossos desertos. Não deixe de nos seguir, tá? E comenta aí o que você achou sobre essa aula, tá? Tem mais alguma curiosidade sobre desertos? Ficou alguma coisa faltando? Tá? Espero ter ajudado, espero ter sido bem objetiva. Um beijo, fica com Deus.